Convidar você a que estivesse abrindo suas Bíblias na carta de Tiago, no capítulo 2. Nós temos um tema para esse ano, e aí eu quero saber se os irmãos se lembram desse tema. Os irmãos se lembram do tema desse ano? É tempo de construir. É tempo de construir. Já falamos sobre tempo de construir uma vida com Deus, falamos sobre diversas áreas que nós precisamos construir, falamos não somente de uma obra física, mas nesse ano nós estamos trabalhando também em todas as áreas da nossa vida, e sobre a necessidade de construirmos, ou de reformarmos, ou de reconstruirmos essas áreas de nossa vida. E hoje a gente tem proposto para essa noite uma reflexão sobre um tempo de construir uma fé que seja evidenciada por obras. Para isso eu quero te convidar a estar lendo a carta de Tiago, desse capítulo 2, nos versículos de 14 até o 24. Estamos conseguindo transmitir aqui? Os irmãos que não trouxeram suas Bíblias podem acompanhar, vai estar na mesma versão que eu vou estar lendo, para que a gente possa, assim, a partir desse texto base, discorrer a nossa reflexão de hoje. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem por ele dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, que eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você não pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a Escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim, como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Feche seus olhos mais uma vez, querido. Senhor, graças te damos, ó Pai, pelo privilégio que nós temos de ler a Tua Palavra. E nessa noite pedimos para que o Senhor acalme os nossos corações, abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua Palavra. Nos ilumine, Senhor, essa ação sobrenatural do Teu Santo Espírito para que nós possamos compreender a Tua Palavra e possamos aplicar a Tua Palavra no nosso dia a dia, para que possa produzir em nós crescimento e amadurecimento, para que possa produzir a edificação e o crescimento e o amadurecimento da Tua igreja, porque o nosso propósito, Senhor, é cumprirmos o Teu propósito na nossa vida e por meio e através da nossa vida, Senhor. Por isso, ó Pai, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa carta de Tiago foi escrita pelo Tiago, mas não o Tiago, filho de Zebedeu, não o Tiago, filho de Alfeu. Existe uma grande discussão teológica quanto a isso, de quem foi o autor dessa carta de Tiago, mas existe também uma grande probabilidade, que eu acho que é a mais fácil da gente compreender e a mais lógica, é que esse Tiago que escreveu essa carta tenha sido Tiago, irmão de Jesus.
Uma pessoa um tanto quanto descrédula no período do ministério terreno de Jesus, mas que se mostrou uma pessoa, um cristão de fato, um cristão que defendeu não somente o ministério de Jesus, mas também que Jesus é o Filho de Deus, aquele que veio para morrer por nós e tirar o pecado do mundo, pagar o preço do pecado que deveria ser imposto a nós. Aquele que defendeu, o mesmo Tiago que defendeu, que Cristo levou sobre si. E Tiago, ele fala na sua carta, né, sobre várias coisas, e ela é destinada não a uma igreja específica. Embora o Tiago fosse um grande líder da igreja de Jerusalém, ele não escreve para uma igreja específica, mas ele escreve às igrejas que foram nascidas naquela época da igreja primitiva. E nessa carta ele passa várias orientações. E dentre essas orientações ele fala sobre a necessidade de manifestar uma fé com obras. Que não se tivesse uma fé unicamente por uma fé intelectual, mas que essa fé fosse evidenciada como obras, manifestada como obras, como evidenciação da salvação da pessoa. Tiago, ele orienta que da maneira como nós nos comportamos, isso vai indicar o que realmente nós cremos. Ele vai falar muito sobre o que se crê e o que se manifesta, o que se crê e o que se pratica. Nós podemos testar a nossa fé pelo quanto nós estamos dispostos a entregar e a nos entregar ao nosso Senhor. Nós sabemos que a fé, ela não vem por mérito. Efésios 2 vai dizer que não por obras para que ninguém se glorie. Nós sabemos que a fé, a salvação, ou melhor dizendo, ela não vem por obras, mas a salvação vem pela fé, pelo quanto nós estamos, compreendemos a palavra de Deus, e o quanto nós acreditamos, o quanto nós cremos. Ela é baseada na fé, e não no mérito humano, não em obras humanas. A salvação, queridos, ela não pode ser comprada. A salvação, ela não pode ser adquirida, ela não pode ser alcançada, conquistada por mérito humano, porque não por obras para que ninguém se glorie. A salvação, queridos, ela é um ato de graça, graça do Senhor, por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ela é um ato de graça, mas que ela também é recebida por fé, conforme Efésios 2:8. Que a graça é recebida por fé. Mas a salvação também, queridos, conforme o texto de Tiago, ela é evidenciada pelas obras. Ela é evidenciada pelos frutos produzidos por essa fé. A manifestação das obras, queridos, ela dá testemunho da nossa fé. Ela não é a essência da nossa fé, ela não é a causa da nossa fé, ela não é a causa da nossa salvação, mas ela dá testemunho a respeito da nossa fé. A fé que nós declaramos possuir, queridos, precisa ser manifestada, precisa ser evidenciada pela prática, pelas obras que muitas vezes nós não conseguimos fazer, que nós não conseguimos praticar, que nós não conseguimos realizar. Ela precisa ser evidenciada nessas obras. E Tiago aqui, queridos, ele apresenta 3 qualificações, que ele coloca como qualificações negativas a respeito de uma fé quando ela não é manifestada, quando ela não é revertida, quando não é evidenciada em obras. A primeira das qualificações, das qualidades, ou melhor, dos adjetivos que o Tiago utiliza, está no versículo 20, onde ele diz que a fé sem obras é inútil. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? E aí ele começa a discorrer todos os seus argumentos para ele comprovar que uma fé sem obra é inútil. A segunda qualificação, o segundo adjetivo, está no versículo 22, que ele diz que uma fé sem obras, ela é uma fé incompleta. Tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pela obra. Existe uma necessidade de um aperfeiçoamento dessa fé. E o aperfeiçoamento dessa fé, ele vem pela prática das obras, pelos frutos dessa fé.
Mas existe uma terceira qualificação, um terceiro adjetivo que diz que a fé sem obras, ela é morta. No versículo 17 e no último versículo desse capítulo, ele diz que a fé sem obras é morta. No versículo 17 ele diz que a fé por si só, se ela não for acompanhada pelas obras, é uma fé morta. É uma fé morta, não uma fé viva, mas uma fé morta. Pois bem, queridos, e o que isso tem a ver com a gente? Nós estamos aqui nessa noite para cultuar o nosso Deus, para adorar o nosso Deus. Nós dizemos que nós temos fé. Nós dizemos que a graça e a salvação de Jesus Cristo nos alcançou e por isso nós estamos aqui para adorá-lo. Nós frequentamos uma igreja. Nós cantamos louvores que foram tão bem ministrados pelo Dylan e pela irmã Gabi. Nós lemos a Bíblia durante o culto. Nós celebramos o nome do nosso Senhor, nós nos emocionamos, mas a fé que professamos no culto, queridos, ela também tem sido manifestada quando a música acaba. A fé que nós professamos, ela também tem sido evidenciada quando o culto termina. Será que essa fé que nós dizemos, que nós temos com tanta convicção, ela tem sido evidenciada quando nós voltamos para os nossos lares? Quando vira a noite e entra a segunda-feira e começa a nossa semana, será que a gente consegue evidenciar a fé que nós dizemos aqui no domingo que nós temos? Que nós declaramos para o nosso Deus em alto e bom tom, para que todos possam ouvir que nós temos fé. Será que essa fé tem sido evidenciada no nosso dia a dia? Nessa noite eu queria refletir com vocês, queridos, porque foi uma palavra muito dura para o meu coração. Eu costumo dizer que antes de pregar para a igreja, eu prego para mim mesmo. Essa palavra, ela penetra no meu coração como uma faca. E ela mexeu muito comigo. E eu queria refletir com vocês, nessa noite, a respeito de como nós podemos manifestar por obras, a fé que nós declaramos que nós possuímos. Como nós podemos, ou de que maneira que a nossa fé ela pode ser evidenciada. E para isso nós podemos aplicar a nossa fé, aplicar em prática, a prática da nossa fé, pelo menos em 3 esferas que eu gostaria de estar meditando com vocês nessa noite. Em primeiro lugar, a nossa fé é evidenciada quando nós servimos ao Senhor. Romanos diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive aquilo que nós fazemos. A nossa fé no Senhor, ela é evidenciada na maneira como nós servimos ao Senhor. E não só no nosso serviço, mas no quanto nós estamos dispostos a sacrificar e nos sacrificar para oferecer ao Senhor. Recorram comigo no versículo 19 até o 22. Tiago ele vai dizer assim: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. O que diferencia a nossa fé, ou melhor, a fé do cristão, em relação à fé relatada aqui como a fé dos demônios? O que faz de diferente a nossa fé com a fé dos demônios? Nós conhecemos a Deus, os demônios estavam frente a frente a Deus. Nós conhecemos a palavra de Deus, os demônios conhecem muito melhor do que a gente. Porque muitas vezes nós só lemos a Bíblia no domingo à noite. Mas eles estavam presentes na terra quando a Bíblia foi escrita. Nós dizemos que conhecemos o quão grande é o nosso Deus. Os demônios, eles experimentaram isso na própria
na própria vida deles, em si mesmos, quando eles foram expulsos do céu, porque tentaram se rebelar contra Deus. Quando sobre eles foi imputado um decreto de que eles seriam lançados para um tormento eterno. Se existe alguém que já tem sobre si um decreto de ser lançado no inferno, ou melhor, no lago de fogo e enxofre, junto com o inferno e com a morte, como diz Apocalipse, esse alguém é Satanás e os seus anjos. Muitas vezes os demônios conhecem muito melhor o Senhor do que a gente. Mas o que diferencia a fé do cristão em relação à fé dos demônios? É que a fé do cristão, queridos, ela não se limita ao intelecto, ao conhecer. A fé do cristão, queridos, a fé genuína, a fé que move as coisas, a fé madura, é uma fé que não se limita ao reconhecer que o Senhor é Senhor. É uma fé que nos leva e que nos move a nos entregar ao Senhor. Por conhecê-lo, nós nos entregamos ao Senhor. Por reconhecer o sacrifício, aquilo que Deus fez por nós, nós nos entregamos ao Senhor. Que nos leva a uma entrega e que nos leva a uma submissão, mas não uma submissão forçada, porém uma submissão voluntária da nossa parte. Por reconhecimento de quem Deus é e aquilo que Ele faz na nossa vida. A nossa fé se difere da fé dos demônios, porque a nossa fé nos move, nos impulsiona a uma ação. E essa fé descrita por Tiago move o cristão a querer servir a Deus por meio das obras, por meio dos frutos, por meio daquilo que ele pode fazer em prol do Senhor, por meio da sua disposição de querer ser usado por Deus. Quando nós falamos da manifestação da fé em obras, no que se refere ao Senhor, nós entendemos como o nível de transformação que nós permitimos que Deus faça na nossa vida. Porque Deus não nos força a nada. Deus, Ele vai só até onde nós permitimos que Ele vá. Ele só transforma até onde nós permitimos que Ele transforme. Se nós queremos conhecer a Deus apenas de vista, é isso que Deus vai permitir. Se nós queremos que Deus faça parte da nossa vida, mas com algumas restrições, é até lá onde Ele vai, não por falta de poder, mas porque se existe uma pessoa tão cavalheira, é o Espírito Santo, que só vai até onde nós permitimos. A fé que Tiago se refere é uma fé que nós entendemos pela transformação que Deus realiza em nós. Entendemos também sobre a profundidade no relacionamento com Deus. E há cerca de 2 semanas, o Dino estava falando aqui sobre um relacionamento profundo com Deus. E às vezes a gente pode ter um relacionamento raso ou um relacionamento profundo com Deus. Notem que a igreja, todas as semanas, tem sido confrontada a crescer. Você tem sido, assim como eu, sido confrontado a enfrentar as nossas limitações, reconhecer os nossos erros, pedir a Deus que nos ajude nas nossas fraquezas, e temos sido confrontados e desafiados a crescer e a amadurecer no nosso relacionamento com Deus, a procurarmos um relacionamento de profundidade com Deus, de intimidade, um relacionamento de comunhão com o nosso Deus. A fé que Tiago está falando aqui na sua carta, nós entendemos como o quanto nós estamos dispostos a ser usados por Deus. Essa fé, essa manifestação de obras, ou melhor, que Tiago está falando, está se referindo ao quanto nós estamos dispostos a ser usados por Deus. Porque Deus usa aquele que permite ser usado. O Senhor faz um convite, o Senhor faz um chamado. E Ele só vai usar você quando você disser sim para esse chamado de Deus. E essa fé, e essa manifestação de obras está se referindo exatamente a isso. O quanto você está disposto a ser usado por Deus. O quanto você está disposto a se sacrificar, porque esse texto que nós lemos, essa perícope, esse capítulo, né, quase todo que nós lemos, Tiago ele menciona 2 exemplos. Um sobre Abraão, outro sobre Raabe. Onde o primeiro dos exemplos, Abraão, foi pedido pelo próprio Senhor o sacrifício do seu único filho, Isaque. O que nós estamos dispostos a sacrificar
para sermos usados por Deus, para cumprirmos o propósito do Senhor, para que a nossa fé seja materializada em obras. É lógico que o Senhor não vai pedir para a gente matar os nossos filhos, mas muitas vezes vai pedir para a gente sacrificar uma coisa que doa muito na gente, porque são coisas que atrapalham a nossa vida nos atrapalham de sermos usados pelo Senhor para o propósito dEle. Mas agora seja sincero quanto a esse primeiro ponto. Será que a fé que você tem evidenciado tem se assemelhado à fé descrita por Tiago? A fé que nós estamos pensando a respeito nesse momento? Ou tem se assemelhado a uma fé que até os demônios possuem? O quanto você está disposto a ser usado por Deus, nesse tempo e nesse lugar, diante dessa geração? O quanto você, como servo do Senhor, está disposto a ser usado por Deus? O que você, como pessoa, como cristão, como aquele que recebeu uma nova vida, quando você não tinha vida, porque sobre nós pairava o resultado, o salário do pecado, que é a morte, mas quando nós nos encontramos com Cristo, nós fomos feitos nova criatura. E aí, assim como o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, e sobre nós existe um decreto não de salário de pecado, não de resultado de pecado, não de morte espiritual, mas de vida eterna em Cristo Jesus, porque nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador e professamos essa nossa fé em Cristo. Será que nós estamos dispostos, o que nós estamos dispostos a sacrificar para sermos usados por Deus? O que nós estamos dispostos a sacrificar e a renunciar na nossa vida para que a gente servir ao nosso Deus? O que nós estamos dispostos? O que nós estamos dispostos a abrir mão na nossa vida para que a gente venha a servir o nosso Deus? Será que é o tempo que a gente diz que nos falta tempo, mas que na verdade a gente encontra tempo para a gente fazer aquilo que a gente mais gosta? Será que são as nossas vontades, onde eu não abro mão daquilo que eu penso, dos meus conceitos, dos meus princípios, daquilo para o qual eu fui criado, da minha infância, da minha criação de infância, mesmo que a Bíblia me diga que existe algo diferente, que a vontade de Deus é diferente, de que o ensinamento de Deus é diferente, de que os princípios do Senhor são diferentes, e que me diga que aquilo que Deus quer me usar é diferente daquilo que eu tenho sido até hoje? Será que eu sou disposto a abrir mão disso? E aí a gente canta aquela música do Toque no Altar, né? Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Engodo, engano, mentira nossa. Porque quando Deus ele pede uma coisa para a gente fala, Senhor, mas isso é pesado demais para mim. E olha que Deus não está nem pedindo o nosso Isaac, hein? E a gente fala, é pesado demais para mim, Senhor. Pede a outro, isso aí não dá para mim. Porque eu não tenho tempo, porque eu não sou capacitado, porque eu não estudei para isso, porque eu não sei tocar um violão tão bem quanto o Dila, não sei tocar um teclado tão bem quanto a Gabi, eu não sou tão afinadinho como eles. Eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu não tenho dom para isso, eu não tenho talento para aquilo outro. E nos esquecemos ou tentamos encobrir que quem dá tantos dons quanto os talentos é o próprio Deus. Será que a nossa entrega e a nossa submissão tem sido parcial ou ela tem sido completa? Mas, em segundo lugar, queridos, a nossa fé ela é evidenciada quando nós servimos os nossos irmãos. E até onde nós estamos dispostos a servir a Deus por meio do serviço prestado aos nossos irmãos. Os versículos 14 a 17 diz: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obra? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupa ou de alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer, mas porém você não fizer nada, não lhe der nada, de que adianta isso?
Parece até uma ironia, né? Uma pessoa chegar para você e falar assim, eu estou precisando de roupa, estou precisando de alimento. Você, é isso mesmo, irmão. Que você consiga o alimento, que você consiga as roupas, que você consiga se alimentar até se fartar, mas vá em paz, vá em paz. E eu não faço nada, eu não dou uma muda de roupa minha, eu não entro com uma provisão de um alimento. A gente não está dizendo aqui para poder levar ele para o restaurante da picanha, não, mas eu estou dizendo do alimento que possa saciar a sua fome, para que ele possa realmente prosseguir em paz. Que aí ele diz no versículo 17, assim também a fé por si só, se não vier acompanhada de obras, está morta. E nesse exemplo, queridos, Tiago está se referindo não a coisas supérfluas, não. Ele está se referindo a necessidades básicas. Ele está se referindo a coisas que são essenciais para a sobrevivência humana e que muitas vezes a gente se omite de fazer. A gente se omite de fazer e finge que não está vendo. A gente age com indiferença. A gente finge que está cego. E a gente manda o irmão prosseguir, sem saciar a necessidade desse irmão. Olha o que diz 1 Pedro 4,10. A carta de 1 Pedro 4,10. Cada um exerça o dom que recebeu para quê? Servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, a multiforme graça do Senhor. A Bíblia declara que, quando nós servimos os nossos irmãos, nós também servimos o Senhor. Provérbios vai dizer que aquele que serve o irmão, aquele que faz o bem para o próximo, empresta para Deus. Lá em Mateus 25, Jesus vai dizer, sabe o quê? Lá nos versículos 25 até o versículo, ou melhor, dos versículos 34, no capítulo 25, do versículo 34, até o capítulo 40, Jesus vai falar assim, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Jesus está falando aqui do reino dele, tá? Jesus está dizendo aqui, vinde benditos do meu Pai, entra no meu reino. Jesus está dizendo ali que do passaporte carimbado para o céu. Mas aí o que ele vai dizendo? Porque eu tive fome e me deram de comer. O que Tiago vai dizer lá no texto, no capítulo 14, no versículo 15? Se o irmão ou a irmã estiver necessitado de roupa ou do alimento de cada dia. E Jesus vai dizer lá em Mateus 25, tive fome e me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber, quando te vimos estrangeiro, te acolhemos, quando te vimos necessitado de roupas e te vestimos. Jesus vai responder assim, ou melhor, e outra pergunta, quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar. E o rei, no caso Jesus, vai dizer assim, digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem ou fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. A fé é evidenciada por obras. A salvação ela não está condicionada às boas obras, mas as boas obras, ou melhor, o servir ao próximo, o serviço ao próximo, essas boas obras, elas acompanham aqueles que são salvos. Elas acompanham aqueles que têm fé. Elas acompanham aqueles que professam que têm fé. A sua fé, ela tem te movido a se compadecer das necessidades dos irmãos? Ou você é daquele time que finge que não está acontecendo, que os olhos não veem, o coração não sente, prefiro nem ver, para poder não ficar triste. E com isso não me compadeço, e com isso não sou movido a ajudar.
A sua fé, ela tem te movido a compadecer? Ela tem te conduzido a compartilhar daquilo que você tem? Na semana passada, nós estávamos falando sobre construir pontes no lugar de muros. E para construirmos pontes no lugar de muros, nós precisamos nos compadecer daqueles nossos irmãos. Nós precisamos criar um acesso aos nossos irmãos. Isso está diretamente ligado a assumirmos para nós a responsabilidade daquilo que nós temos condições de sanarmos as necessidades dos nossos irmãos. Será que a fé que nós dizemos que nós temos, que nós professamos, tem nos conduzido a compartilhar aquilo que nós temos? E aí, queridos, sem querer abusar tanto da vontade e da paciência dos irmãos, a gente entra no terceiro ponto. No terceiro aspecto da manifestação da nossa fé em obras, que a nossa fé ela é evidenciada quando nós servimos a Igreja de Cristo. Nós servimos a Deus, nós servimos aos nossos irmãos, mas também nós devemos servir a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, na igreja onde nós estamos instalados, nós estamos congregando, onde nós estamos inseridos. Nós precisamos servir a Igreja de Cristo. A palavra de Deus nos declara que Cristo, Ele amou a sua igreja de tal forma que Ele foi capaz de dar a sua própria vida por ela. Quando o apóstolo Paulo ele dá uma mensagem para as mulheres, ou para os maridos, e digam assim, e muitas vezes os maridos pulam esse versículo, só prestam atenção assim, mulheres, submetam-se aos vossos maridos, mas pulam a segunda parte. O apóstolo Paulo ele é muito enfático quando diz assim, vós, maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a ponto de dar a sua própria vida por ela. A palavra de Deus nos declara que Cristo ele amou tanto a sua igreja, que ele foi a ponto de entregar a sua própria vida por essa igreja, por sua igreja, que nós chamamos de corpo de Cristo. E como membros do corpo de Cristo, queridos, a nossa fé, ela precisa ser evidenciada em obras para a edificação, a fim de edificarmos a igreja, a fim de edificarmos o corpo de Cristo. Será que o que estamos dispostos a entregar ao Senhor, ou melhor, o que nós estamos dispostos a entregar ao Senhor, como serviço para o corpo de Cristo, como serviço para a igreja? O que nós estamos dispostos a sacrificar de nós mesmos para que a obra do Senhor seja realizada? Para a edificação, para o crescimento do corpo de Cristo, para a edificação e crescimento da igreja. E aí uma pergunta ficou muito latente na minha memória essa semana, será que a gente tem sido ministro? E aí, quando eu digo ministro, não é ministro de louvor, não. Ministério quer dizer serviço. Será que nós temos sido servos, trabalhadores, servos do Senhor, quando a gente fala em relação à igreja? Ou nós temos sido apenas consumidores daquilo que o Senhor e que a igreja de Cristo pode nos proporcionar? Nós queremos servir ou nós queremos ser servidos? Longe de mim, eu não estou aqui querendo te induzir a levar uma vida de religiosidade, baseada num ativismo, onde você vai se esgotar. Não, longe de mim isso, mas eu quero que você seja bem sincero, nesse momento. Sincero com você, sincero diante de Deus, e reflita se o que você está entregando tem evidenciado aquilo que você está professando. Essa é a pergunta que estava no meu coração. Será que o que eu estou entregando realmente tem evidenciado aquilo, a fé que eu estou professando? E aí eu vejo as crianças cantando aqui, que meu pastor é lindão, bonitão. Eu achei um pouco exagerado das crianças, né? Porque tá certo, eu não sou um Brad Pitt, mas também não sou de se jogar fora. Mas o que vem na minha memória, a pergunta que estava no meu coração, será que eu estou entregando bastante?
Ou será que eu tenho me acomodado muitas vezes quando eu deveria estar servindo mais? E eu queria que nessa noite você também se perguntasse isso. Porque o corpo de Cristo não é só pastor. Eu falei, pastor sozinho, apenas uma pessoa correndo igual um doido no meio do pasto. Pastor que é pastor precisa de rebanho. O rebanho precisa do pastor. Mas o pastor, para ser pastor, também precisa de rebanho. E tudo que é construído por um rebanho, ou seja, pela igreja de Cristo, é construído não só pelo pastor, mas pelo rebanho. O pastor é aquele que tem a visão, por isso vocês me deram uma Bíblia de letra gigante. Mas o pastor apenas conduz o rebanho, ele não puxa o rebanho. O pastor, ele não empurra o rebanho, ele conduz o rebanho. A biologia vai nos provar que o que gera ovelha não é ser humano. O que gera ovelha é ovelha. Uma ovelha gera outra ovelha. O pastor não pode gerar ovelha, por mais que ele queira. O que gera ovelha é ovelha. A igreja, queridos, não precisa de pessoas para ocupar lugares vazios. O que a igreja realmente precisa, queridos, é de voluntários para o trabalho. Jesus Cristo disse que meu Pai trabalha até agora, e Jesus também não se omitiu de trabalhar. O mesmo Jesus, o nosso Senhor Jesus diz, olha para os campos, estão prontos para a colheita. Se aí, eu parafraseando esse texto, se vocês acham que são poucos, pede ao dono da lavoura, para que mande mais obreiros para a sua seara. Quando eu olho para o novo local onde nós estaremos, e olho para aquele bairro para lá, e olha que eu já dei uma passada por lá, eu não lembro de ter visto uma igreja evangélica. Não sei se os moradores do bairro onde nós estaremos, se eles são evangélicos, são convertidos, tiveram um encontro genuíno com Jesus, se foram ganhos para Jesus, se tiveram seus passaportes carimbados para o reino do Senhor Jesus. Mas eu olho para lá e não vejo nenhuma igreja instalada naquele lugar. Nós temos uma grande obra, não uma obra de edificação de igreja para fazer, mas uma obra espiritual naquele local. E para isso precisa de cada um de nós. Precisa que cada um de nós aceite esse desafio e faça tudo o que for necessário. Que abra mão daquilo que for necessário para que o propósito do Senhor seja cumprido naquele local, por meio das nossas vidas. Nós precisamos, e é o que a igreja precisa, de uma fé que impulsione a servir a obra de Deus. Isso é fé sendo evidenciada em obras. E como podemos manifestar a nossa fé servindo o nosso Senhor? Por meio da igreja. Quando nós abrimos a nossa porta para recebermos um PGM, nós declaramos que o nosso lar naquele momento é uma agência do Ministério de Reconciliação do Homem com Deus. Abrimos a porta dos nossos lares para que seja pregoada a palavra do Senhor, para que vidas sejam alcançadas, vidas sejam transformadas. Quando nós frequentamos o nosso PGM, isso não se torna apenas um encontro social, mas nós temos um objetivo. Nós aprendemos aqui sobre a igreja multiplicadora, e é isso que a gente está implementando nesse lugar, que os nossos relacionamentos, eles precisam ter um propósito, precisam ser relacionamentos intencionais, não com segundas intenções, para que a gente obtenha alguma vantagem para a gente, não, mas que sejam intencionais, a ponto de nós querermos ganhar as pessoas para Cristo, porque aquilo que nós temos, que nós recebemos um dia de alguém, fomos apresentados esse evangelho, nós precisamos também entregar, nós precisamos apresentar às outras pessoas. Aquilo que é bom demais, a gente não pode guardar somente para a gente precisa se deixar ser usado, para que mais pessoas possam usufruir, porque isso é uma fonte inesgotável do Senhor.
João 3,16, quando o Senhor diz que porque Ele amou o mundo de tal maneira, Ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, o Senhor não falou que nós temos apenas 300 vagas, o Senhor não falou que nós temos apenas 400 vagas, ou 1.000 vagas, ou 1 milhão de vagas, o Senhor falou que todo aquele que nele crê. Quando Jesus falou que Ele iria para o Pai, iria preparar um lugar, esse lugar já está preparado, queridos, e não são poucas unidades, como um loteamento limitado, não. A casa do Pai, existem, ou melhor, o reino do Senhor, existe casa para todo mundo. Existe lugar para todo mundo. O que está faltando muitas vezes na gente, como diz um amigo meu, é querência. É querer fazer, é querer realizar, é estar disposto a sacrificar. E a igreja precisa, o Senhor, Ele espera que sejamos voluntários para trabalhar. Teremos a oportunidade de trabalhar no dia 28. Temos percebido que tem poucos voluntários diante de toda a igreja que nós temos para trabalhar no dia 28. O que será de tão importante que nós temos a fazer? Será que isso não pode ser adiado? No próximo mês nós temos uma grande obra, aí sim a gente está falando da obra de edificação, uma edificação física, mas não somente essa, nós também estaremos fazendo uma obra social e um grande evangelismo no nosso bairro. Para isso precisamos de voluntários. E onde está você? Todos sabem que eu trabalho em um lugar que é difícil você ter folga, mas antecipadamente eu pedi um adiantamento de férias. Por favor, alguém pode fechar a porta para mim? Um adiantamento de férias para que durante toda essa semana eu pudesse dar 100% de mim, para que esse projeto possa dar certo, para que esse projeto venha a dar certo. Não sou melhor do que ninguém não, tá, queridos? Mas eu apenas estou assumindo a minha responsabilidade. Como pastor desse rebanho, eu preciso ensinar a vocês pelo exemplo. E para isso eu preciso ser exemplo. Sou falho em muitas coisas, mas eu tento, conforme diz a palavra do Senhor. Eu vejo vocês, e o meu relacionamento com o Senhor, com o meu ministério confiado a mim, é um relacionamento de como alguém que deve prestar contas de vocês para Deus. Eu preciso ensinar pelo exemplo, não só por palavras. Mas onde cada um de vocês vai estar nessa semana? Eu espero que não seja algo movido pela emoção, mas que a partir desse dia você possa colocar o seu nome como voluntário para trabalhar nesse projeto. Esse projeto não é meu. Eu estou o pastor dessa igreja. Pretendo ficar só mais 150 anos. Não muito, porque eu vou começar a ficar velho e aí vocês vão começar a ter trabalho. 150 anos está bom. Mas eu ainda estou o pastor dessa igreja. Não sou o pastor dessa igreja, não é algo para sempre. Mas no momento que eu estiver aqui, eu quero ensinar pelo exemplo. E eu espero sinceramente que durante essa próxima semana, tanto para a festividade, que vai ser algo muito ousado da nossa parte, que já deu certo em nome de Jesus, mas nós precisamos de cada um de vocês, como também o projeto do próximo mês, que cada um de nós esteja disposto a entregar o melhor de nós para o Senhor, para entregarmos com excelência aquilo que Deus espera que nós entreguemos. Porque quando nós fizemos parte da história daqui a 10, 20, 30 anos, a gente vai olhar para trás e falar assim, eu participei desse dia. Eu participei desse dia. Eu tive o privilégio de servir o Senhor nesse dia. Sabe, queridos, a nossa fé, a fé que nos move, ela não pode ser uma fé apenas de discurso de fim de culto, ou uma fé que só nos sobra tempo. Não pode ser uma fé egocêntrica, não pode ser uma fé infantil, não pode ser uma fé impetuosa ou
ou de dita da boca para fora, mas a nossa fé precisa ser uma fé que conduz a uma ação. Tiago 1,22 diz que nós precisamos ser praticantes e não somente ouvintes da palavra do Senhor. E a nossa fé, ela tem que se evidenciar numa fé prática. A nossa fé precisa ser evidenciada numa fé abençoadora. A nossa fé precisa ser evidenciada como uma fé aperfeiçoada. Precisa ser evidenciada como uma fé amadurecida. E quando a nossa fé nos move a sair da zona de conforto, que é isso que a nossa fé precisa fazer em nós, nos mover a sair da nossa zona de conforto, nós nos apresentamos a trabalhar ao Senhor. E quando nós nos apresentamos para trabalhar para o Senhor, nós nos assemelhamos a um soldado que se apresenta diante de um batalhão e se coloca no fronte de batalha diante de uma guerra. Você quer ser lembrado pelo Senhor como aquele que desertou do seu exército, ou como aquele que se apresentou para trabalhar no fronte de batalha? Se apresentou para batalhar a luta, tendo como general o nosso Senhor Jesus Cristo, conforme nós cantamos aqui várias vezes, que o nosso general é Cristo. E para encerrar, queridos, eu queria fazer algumas perguntas. Quantos aqui estão dispostos a colocar a sua fé em prática? A praticar a fé que vocês professam, que nós professamos? Quantos de nós estamos dispostos a materializar a nossa fé em obras a serviço do Senhor? Quantos de nós estamos dispostos a não nos omitirmos diante das necessidades das outras pessoas? Quantos de nós estamos dispostos também a não nos omitirmos diante da necessidade da igreja? Quantos aqui estão dispostos a se comprometer diante de Deus, a colocar fé em prática, visando a edificação, o crescimento e o amadurecimento da igreja de Cristo? Se você, assim como eu, se sentiu desafiado nessa noite e está dizendo sim, não da boca para fora, não com um discurso de final de domingo, não com um discurso semanal, não com um discurso movido por uma emoção, mas com uma disposição dizendo: eu vou fazer, porque eu vou entregar o meu melhor. Se você, assim como eu, foi confrontado com isso e foi chamado para estar se apresentando ao Senhor, para servir ao Senhor, e está dizendo sim a esse chamado, eu quero te convidar a se colocar de pé, que a gente vai estar orando. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado, Senhor, que uma vez mais nós fomos ministrados pelo Senhor. Nessa disciplina preventiva para que a gente venha ouvir, aprender e fazer aquilo que é certo, para que a gente não venha continuar no entendimento errado daquilo que o Senhor pretende e que o Senhor espera para cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque uma vez mais o Senhor nos dá a oportunidade de permitirmos ser transformados pelo Senhor e usados pelo Senhor para cumprir o seu propósito. Obrigado, Senhor, porque não fomos nós que o escolhemos, mas também não entendemos, Senhor, porque diante de vermos em nós tanta limitação, tantos erros, não entendemos porque aprove ao Senhor nos escolher. Mas nós somos agradecidos, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui. Nós somos agradecidos, Senhor, porque o Senhor tem uma expectativa a nosso respeito. E com isso, Senhor, queremos dizer sim, ó Pai. Nos colocamos, Senhor,
dispostos, ó Pai, a trabalhar para o Senhor, servir o Senhor. Servir o Senhor por meio do nosso serviço ao nosso próximo. Servir o Senhor por meio do nosso serviço à sua igreja, ó Pai. Servir o Senhor visando, ó Pai, o crescimento do teu reino, Senhor. Nos colocamos aqui, ó Pai, diante do Senhor, nos submetendo à vontade do Senhor. Confiando no Senhor. Entendendo que o que o Senhor quer e espera de nós é o melhor para nós. Entendendo também, ó Pai, que mesmo abençoando vidas, ó Pai, nós também seremos abençoados. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse maravilhoso, esse lindo rebanho que o Senhor confidenciou, que o Senhor confiou a mim. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai. E nos ajude, ó Pai. E nos conduza, Senhor, a esse crescimento, ó Pai, e o amadurecimento na vida cristã. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, ó Pai. Não por merecer, mas em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.